Meus irmãos, nós estamos nessa noite aqui diante de uma palavra conhecida. Quem aqui nunca ouviu falar do cego Bartimeu? Quem aqui nunca ouviu falar desse homem que é mencionado aqui em Marcos capítulo 10, o versículo de número 46, o cego Bartimeu? Jesus, ele colocou essa palavra em meu coração, uma palavra muito conhecida, só que a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. E a história vai nos dizer que Jesus, ele estava indo para Jericó. A Bíblia diz em algumas traduções, em outros evangelhos, que Jesus estava saindo. Outros diz que ele estava entrando juntamente com os seus discípulos em Jericó. E a palavra do Senhor diz que havia um homem ali em Jericó chamado Bartimeu, filho de Timeu. E ele estava à beira do caminho mendigando. A Bíblia diz que esse homem, por sua vez, ele era cego e também ele era mendigo. Então aqui nós temos duas características desse homem. Repita aí comigo: era cego e também era mendigo. As dificuldades de um cego. Se a Bíblia diz que ele não enxergava, se a Bíblia diz que ele não via nada, é porque era cego. Então imagine comigo esse homem cego. Quais que eram as dificuldades que aquele homem passava? Porque alguém que é cego não pode ver. Alguém que é cego come aquilo que as pessoas dão para ele. Quem é cego veste aquilo que as pessoas lhe oferecem, que as pessoas lhe dão. A Bíblia vai dizer que aquele homem, ele não enxergava nada. E a palavra cego, sabe o que significa? É a incapacidade de enxergar tudo ou qualquer coisa. Imagine comigo, irmão, você não enxergar absolutamente nada. Imagine comigo você depender de uma pessoa, você depender de alguém para colocar as roupas em você. Você não tem opção de escolha, porque quem não enxerga não tem opção de escolha. Quem não consegue ver não tem opção das coisas. E era aquilo que esse homem vivia, a sequidão na sua vida. E a palavra também diz que aquele homem, por sua vez, além de ser cego, de não enxergar, ele também era mendigo. Olha o que a palavra do Senhor no verso 46 vai dizer: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, primeiro, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. Então imagine comigo, meu irmão, que aquele homem, ele não era visto somente como cego, mas também como um pobre coitado. Talvez as pessoas olhavam para a vida dele ali naquele caminho, na beira daquele caminho, mendigando, pedindo esmola. Talvez as pessoas olhavam para ele e diziam: vai ali um pobre coitado. Talvez as pessoas julgavam ele pela sua aparência, dizendo: vai ali o mendigo, vai ali o cego, vai ali aquele homem que não tem nada, que não faz nada, é um pobre coitado. Só que tem uma coisa, meu irmão, aquele homem não era um pobre coitado. Porque imagine comigo, uma pessoa que é cega,
sair à beira do caminho para pedir esmola. Você acha que quando ele ia ali na beira daquele caminho, ele não tinha dificuldade? Com certeza ele tinha muitas dificuldades, com certeza ele tinha muitos obstáculos no seu caminho. Só que qual era o pensamento daquele homem? Eu vou lá, eu vou pedir esmola, eu não sei o que vai acontecer, mas alguma coisa eu vou fazer. Porque nós bem sabemos que se nós ficarmos parados na beira do caminho, nós bem sabemos que se nós não tomarmos uma atitude, as coisas não andam, as coisas não vão para frente. Talvez naquele dia que Jesus curou aquele cego, ele não imaginava que Deus ele ia fazer algo pela sua vida, que Deus ia passar ali naquele lugar. Talvez você entrou aqui nessa noite, num culto como esse, você não está vendo, mas eu creio que Deus ele já está fazendo algo na sua vida, e Ele vai mudar o cenário da tua história. Você acha que aquele homem saiu ali naquele dia? Você acha que ele imaginava que Jesus ia passar ali? Você acha que naquele dia ele saiu da sua casa imaginando: eu vou ficar à beira da estrada e quando Jesus passar eu vou clamar, eu vou dizer: tem misericórdia de mim? Ele não imaginava. Sabe por quê? Porque as coisas de Deus acontecem no de repente. Quando a gente menos espera, Deus ele vem, Ele faz, porque Ele é Deus e Ele zela pela tua palavra. Só que tem uma coisa, nós dizemos aqui que ele era cego e ele era mendigo, ou seja, ele não podia ver, mas ele podia ouvir. Vou repetir de novo, aquele homem ele não podia ver, ele não podia enxergar, mas ele podia ouvir. Olha o que a palavra do Senhor diz: a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ele não via, mas ele ouvia. E fica uma pergunta para mim e para você nessa noite: será que eu e você temos dado ouvido à voz de Deus? Será que eu e você temos ouvido aquilo que Jesus tem falado para a nossa vida? Pedro, quando Jesus chega ali naquela praia, aquele homem já tinha pescado a noite toda. Quando Jesus ele chega ali naquele lugar, a Bíblia vai dizer que ele se aproxima de Pedro e diz: Pedro, lança a tua rede novamente. E sabe o que Pedro responde para o Senhor Jesus? Sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Então nós aprendemos que Pedro, ele deu ouvido à voz do Senhor Jesus. Meu irmão, a Bíblia vai dizer que ele pescou a noite inteira. A Bíblia vai dizer que ele pescou a noite inteira, mas nada apanhou. Ele dependia da pesca, ele dependia de levar ali o alimento para a sua casa, o dinheiro para a sua casa. E a palavra do Senhor diz que quando Jesus chegou, ele estava lavando as redes. E eu pergunto para você nessa noite: será que aquele homem, naquele momento, ele não poderia duvidar de Deus? Talvez na sua pouca fé, talvez na sua incredulidade, ele poderia duvidar e dizer: mas Senhor, eu pesquei a noite toda, eu nada apanhei, e o Senhor está mandando eu lançar a rede novamente. É isso que o Senhor diz para você nessa noite: quando você passar a ouvir a minha voz, as coisas vão mudar na sua vida. Porque não adianta somente ver, precisa ouvir a voz de Deus. Porque aquele que obedece, porque aquele que ouve a voz de Deus, Deus ele muda a situação. Como nós dizemos aqui, a palavra do Senhor é bem clara: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz que quando aquele homem não viu, ele ouviu que Jesus ia passando, ele começou a clamar e a dizer:
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mais para baixo, no 48, diz assim: e muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meu irmão, o que eu entendo aqui com essa palavra, quando a Bíblia diz que aquele homem clamava cada vez mais, não só está querendo dizer que ele alçava a sua voz, dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que ele clamava cada vez mais. Sabe o que isso significa para mim e para você? Ele não desistiu, ele persistiu cada vez mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando você entra num culto como esse, quando você busca verdadeiramente ao Senhor, incessantemente, Deus, Ele abre a janela do céu e derrama a bênção sobre a tua casa, derrama a bênção sobre a tua vida, derrama a bênção sobre a sua família. Tem que ser persistente, tem que clamar cada vez mais. A Bíblia vai dizer que aquele que pede, ele recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que bate, a porta se abre. Aplauda o Senhor por essa palavra. Aleluia. Deus está falando em nosso meio. Ele clamava cada vez mais. E quando eu me deparei com essa passagem, Deus, Ele me levou lá na viúva, o juiz iníquo. Todos nós conhecemos essa palavra. Existia numa cidade uma viúva que precisava que aquele homem viesse julgar a causa dela, que aquele juiz daquela cidade, a Bíblia diz que ele não servia ao Senhor, mas ela insistindo, ela ia cada dia pedindo para aquele homem: ei, julga a minha causa. A Bíblia vai dizer que chegou um certo momento que aquela mulher, ela insistiu tanto, ela buscou tanto, aquele homem não servia ao Senhor, mas de tanto ela clamar, de tanto ela insistir, de tanto ela persistir, aquele homem julgou a causa dela. E é isso que eu te falo, meu irmão, nessa noite: é persistir, é acreditar que Deus, Ele vai abrir a porta para você passar, porque não tem vitória se nós ficarmos sentados, parados, porque Deus, Ele tem negócio com crente valente. Não adianta, meu irmão, não adianta muitas das vezes o choro, não adianta muitas das vezes o desespero, não adianta muitas das vezes nada. O que adianta é eu e você se levantar, tomar a posição e dizer ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, muda a minha vida, muda a minha história. E quando nós fazemos isso, Deus, Ele muda a nossa história. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que quando aquele cego, aquele mendigo, estava clamando ao Senhor, dizendo: tem misericórdia de mim, a Bíblia diz que Jesus, Ele parou e mandou que o chamassem. Então chamaram aquele cego, dizendo: ei, tem de bom ânimo, levanta, porque o mestre te chama. E sabe o que Jesus falou ao meu coração? Nunca despreze aquele que está na beira da estrada. Muitas das vezes existem pessoas que acham que são privilegiadas por estar no caminho. Existem pessoas que se acham privilegiadas ou melhores do que aquelas que estão à beira do caminho. Mas eu te digo nessa noite, na autoridade que há no nome do Senhor, nunca despreze alguém que está à beira do caminho.
Talvez alguém olha para a tua vida nessa noite e diz: olá, está na beira do caminho. Olá, está desempregado, está passando necessidade. O marido é alcoólatra, o filho está nas drogas, está na beira do caminho. Mas eu quero te dizer nessa noite: ainda que esteja na beira do caminho, continue clamando. Ainda que esteja na beira do caminho, continue buscando ao Senhor, porque Ele vai te dar vitória. Aleluia. Meu irmão, quantas pessoas se acham privilegiadas? Quantas pessoas muitas das vezes olham para aquele que está na estrada, para aquele que está parado e julga pela aparência? Cuidado, porque Jesus, Ele não julga pela aparência. A roda gigante, ela gira. Talvez hoje você está lá em cima, talvez amanhã você vai estar lá embaixo. E a palavra do Senhor diz que quando Jesus parou, Ele mandou que o chamassem aquele cego. E a Bíblia vai dizer que quando chamaram aquele cego, eles disseram: tem de bom ânimo, levanta-te, porque o mestre, Ele te chama. Quem foi que chamou aquele cego? Aqueles que estavam no caminho, aqueles que estavam na direção, aqueles mesmo que talvez olharam com olhar de desprezo, aqueles mesmo que talvez julgaram a vida daquele homem, dizendo que aquele homem era um pobre coitado, dizendo que aquele homem não precisava clamar, porque Jesus não ia atender ele. Aqueles mesmo tiveram que chamar a Bartimeu, e a Bíblia diz que levaram ele até Jesus. E quando levaram aquele homem até Jesus, Jesus disse para ele: ei filho, o que queres que eu te faça? Jesus, Ele pergunta para a sua igreja nessa noite: o que queres que eu te faça? Sabe o que aquele homem respondeu ao Senhor? Mestre, que eu tenha vista. Mestre, que eu torne a ver. Sabe o que eu aprendo com essa palavra? Que aquele homem, ele pediu o necessário ao Senhor. Aquele homem, ele pediu ao Senhor que ele viesse enxergar. E a Bíblia diz que ele passou a enxergar. A palavra do Senhor vai dizer: a tua fé te salvou. Será que eu e você temos fé nessa noite para acreditar que Deus, Ele ainda pode fazer milagre na nossa vida? Ou será que nós estamos como aquele homem, cegos, mas não cego físico, cegos espiritualmente? Porque se nós pararmos para analisar, existem dois tipos de cegueira: a cegueira física, que é o caso daquele homem, mas também existe a cegueira espiritual. Lembra de Agar? Quando Agar estava ali no deserto, ela estava ali passando por uma situação muito difícil com o seu filho. Aquela mulher estava desesperada, porque já tinha acabado a água, já tinha acabado o pão. E a Bíblia diz que Deus, Ele ouviu o choro daquele menino. E quando aquele menino estava chorando, quando aquela mulher estava desesperada, meu irmão, ela não conseguiu enxergar o que estava ao seu lado. O que era que estava ao seu lado? Um poço. Deus já tinha preparado um poço ali naquele lugar. Deus já tinha preparado algo naquele lugar. Mas será que eu e você temos a capacidade de enxergar tudo aquilo que Deus já tem preparado para a nossa vida? Ou será que eu e você temos dado o ouvido à palavra de Deus? Em 7 cartas de Apocalipse, a 7 igrejas, Jesus, Ele vai dizer: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, estão cegas. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja e não ouvem mais a voz do seu Senhor. Não dão mais crédito àquilo que sai da palavra de Deus. Não dão mais créditos àquilo que Jesus, Ele fala. Mas uma coisa eu te digo: se você der ouvidos à voz do Senhor, Deus, Ele vai ter poder para mudar a sua vida e a tua história, e a sua vida vai ser diferente, amém? Aplauda o Senhor por essa palavra. Aleluia. Vamos se colocar de pé.